Olá, Elite. Bacana. Vamos continuar aí com o nosso curso. Você é uma pessoa que já domina aqueles três Qs, né? O que pronome relativo, o que conjunção integrante e a locução expletiva é que, né? Tá lembrado? Você já domina, você já está fera nessa parte. Eu creio nisso, beleza? Vamos agora ao qual aqui, ó. Olha só, o qual. O qual. Vamos detonar. Ai, meu Deus. Vamos lá. O qual. Este pronome concorda com o antecedente e pode substituir o que nas orações subordinadas adjetivas. Faltou essa aqui. Olha só. A compaixão sincera, a qual tem um verbo aqui, o verbo gerar, gera o perdão, amadurece quando descobrimos onde o inimigo mora. Ó, divido no que, no qual, acostumado com o que, né? E, ó, a compaixão sincera amadurece. Professor, esse qual é relativo? É, né? Ó, ele retoma quem? A compaixão sincera. Então, eu vou retomar aqui. A compaixão sincera gera o perdão. A compaixão sincera gera o perdão. Quem é que gera o perdão? A compaixão sincera, é o sujeito. Então, isso é um relativo. Gente, olha para mim. Qual é a diferença do qual para o que? Porque o que, você vai precisar disso até ensinar um indicativo de crase. Porque o que é uma palavra invariável, mas o qual concorda com o antecedente. Se eu digo a compaixão sincera, a qual? As compaixões sinceras, as quais? O pronome qual sempre concorda com o antecedente. Ele é um pronome variável. Estão me entendendo, gente? Então, quando eu digo aqui, ó, vamos lá. A aula a que assisti foi excelente. A gente vai estudar isso em crase. Ó, quer ver, meus amores? Ó, a aula foi excelente. Esse aqui é relativo, porque ele retoma a aula, mais a preposição a aula aqui. Só estou interpretando, eu assisti. Quem assiste, assiste a. Objeto indireto. Essa preposição foi exigida pelo verbo assistir, né? Se eu fosse colocar o que, seria o qual? Seria a aula, porque é feminino. A qual assisti. Só que com o sinal indicativo de crase. Por que com o sinal indicativo de crase? Porque já existe o ao do pronome qual, né? Mas a preposição do assistir, aí eu coloco. E o que não aceita artigo. Lá na frente vocês estudarão isso. Mas eu quero que vocês entendam que existe o a que. Existe o a qual ou ao qual, se for masculino antecedente. Existe o de que. Existe o do qual ou da qual, dependendo do gênero do antecedente. Existe o em que. Não é assim? Com a preposição em. Existe o no qual ou na qual, se for o antecedente feminino, ou nas quais, né? Depende das variações. Beleza, galera? Beleza? Então, nós professores temos o hábito de falar assim, olha, o que relativo pode substituir o qual? Pode, na escrita. É fato que muitas vezes isso vai ficar feio pro ouvido, mas na escrita eu posso substituir. Aí eu vou falar de questões estilísticas com vocês, mas... Ó, a que, a qual, de que, do qual, em que, no qual. Tudo bem, gente? Lógico que existem detalhes. Lembre-se, o carro que comprei, masculino. Se eu digo a casa a qual comprei, feminino. Beleza? Lembre-se então que o relativo qual concorda com antecedente. Não se esqueça, isso aqui, se é relativo, continua sendo oração subordinada adjetiva. Tem vírgula, não tem? É uma adjetiva explicativa. É uma adjetiva explicativa. Então, olha só. Ó, olha que importante isso aqui. A gente vai pegar uma questãozinha lá embaixo, um trecho, abordando isso.
Em regra, número 1, quando o pronome estiver precedido da preposição, de preposição com duas ou mais sílabas, deve-se empregar o qual em vez de que. Professor, Celso Cunha fala isso, né? Se eu pegar aqui, ó, e reage. Ó, vamos lá, meus amores. Quero ver você arrebentando aí nos concursos, ó. Esta é uma questão contra a qual a população pobre não reage. Esse que retoma uma questão. Aqui tem um contra. Ó, a regência aqui não está errada. A população pobre não reage contra uma questão, né? Só que, olha o que eu acabei de ler com vocês. Em regra, quando estiver o qual estiver precedido de preposição com duas mais sílabas, deve-se empregar o qual, não o que. Então, construção incorreta, porque o contra é uma preposição monossilábica, né? É uma preposição monossilábica. Então, está errado. Então, o certo nesse caso, porque o aluno às vezes me pergunta, pessoal, algum caso que eu tenho de usar o qual no lugar do que? Esse caso, com duas ou mais sílabas, agora está correto, ó. Ficou até feio, né, para o nosso ouvido a primeira. Ó. Desculpe. Esta é uma questão contra a qual a população pobre não reage contra uma questão. A população pobre não reage contra algo, né? Tá certo. Então, galera, professor, eu devo preferir numa redação o que ou qual? Estilisticamente, prefira usar na redação o que, tá bom? Você vai usar o qual em duas condições. Na hora de escrever que eu tô falando, não tô dando dica para prova, agora é dissertação. Quando tiver esse caso que tiver com preposições, o que tiver com preposições com duas ou mais sílabas, aí eu vou usar o qual no lugar. Eu acabei de falar esse número 1, né? Olha aí, nesse caso, né? Quando o pronome estiver precedido de preposição com duas ou mais sílabas, deve-se empregar o qual em vez de que. É um dos casos, beleza? O outro caso. Emprega-se obrigatoriamente o qual e variações em vez de que, quando este promover ambiguidade. Quando este promover ambiguidade. Olha só essa frase. Tirei aqui até do meu livro também essa. Olha só, elite, meus amores. Olha que lindo. Vamos dividir a oração aqui? Quando eu digo assim, encontrei o autor da lei a que o professor fez referência. Encontrei o autor da lei a que o professor fez referência. Gente, aqui eu posso entender tanto que esse que retoma a lei, que o professor fez referência à lei, quanto que o professor fez referência ao autor da lei. Tanto faz. Então tá ambíguo. Você lembra que eu falei que o relativo pode retomar o termo menor? Pode. O relativo pode retomar o termo maior? Pode. Lá atrás eu falei isso. Então esse trecho aqui vai ficar ambíguo. Eu posso tanto entender que o professor fez referência à lei, quanto fez referência ao autor da lei. Mas eu escrevi sobre isso. Ó. Observe que na construção acima há dupla possibilidade de interpretação. Pode-se entender o professor fez referência ao autor da lei ou o professor fez referência à lei. A fim de evitar a ambiguidade, recomendam-se as seguintes construções. Olha lá, ó. Ah, Cleitinho, você é demais, ó. A qual? Encontrei o professor, encontrei o autor da lei a qual. Se eu colocar a qual feminino, lógico que só vai retomar a lei. Desfaz a ambiguidade. Aí você entende que o professor fez referência à lei, né? Retoma a lei, porque está no feminino. Agora, se eu colocar ao qual masculino, vocês estão me entendendo, né, gente?
Quero você fera nisso aí, meu amorzinho. Ó, ó, ó. Se eu colocar masculino, você entende que retoma o autor da lei. O professor fez referência, retoma o autor. É fato que neste período o emprego do relativo qual esclarece o antecedente. É verdade, por causa do seu gênero. Não devemos então empregar o que nesse caso, porque vai gerar ambiguidade. Já mostrei essa ambiguidade aqui, ó. Quando houver mais de um antecedente. Legal, galera? Legal mesmo? Então, vamos fechar isso aqui. Numa prova objetiva, não confunda dica que eu dou para redação para questões de provas objetivas. Por favor, não confundam, não confundam. Ah, professor, um a quê? Pode ser substituído a qual? A qual? Pode, gramaticalmente não há erro. Mas estilisticamente, quando você tiver a possibilidade de optar por um ou outro, prefira o que, tá bom, gente? É assim que, segundo Celso Cunha, prefira o que. Prefira o que. Então, aí o que eu falei? Este pronome concorda com o antecedente. Isso é importante. Vocês farão questões comigo lá na frente, bem lá na frente, que eu vou misturar o onde, o cujo, que você vai precisar disso. Ele não obedece à concordância com o antecedente, aí deixa a construção incorreta, tá bom? Beleza. Então, existem dois casos que eu vou ter de utilizar o qual. Aí não tem como usar o que. Vamos lá. Quando o pronome estiver precedido com preposição com duas ou mais sílabas, aí o que fica incorreto. Eu vou usar o qual. E para evitar a ambiguidade. Vocês notaram aqui o que é esta ambiguidade, galera? Se eu coloco encontrei o autor da lei que o professor fez referência, o professor ele fez referência à lei ou ao autor da lei? É ou não é? E se eu mudar, se eu colocar a qual feminino, você retoma a lei. Se eu colocar o qual, você retoma o autor. Aí você desfaz a ambiguidade aqui. Legal, galera? Espero que você tenha entendido aí. Isso aqui não tem muito segredo, não. Beleza? Tudo bem? Tudo certo mesmo? Então vamos detonar, professor. Vamos detonar. Vamos lá. Agora, nós trabalharemos o cujo. Galera, o cujo. O pronome relativo cujo retoma o antecedente, que estabelece relação de posse com o consequente. Isso é muito o papel dele. Ele retoma o antecedente, que estabelece relação de posse com o consequente. Observações. Essas observações são importantes. Primeira coisa, o cujo ocorre em orações subordinadas adjetivas. Então, olha aqui para o gato. O cujo só ocorre em orações adjetivas. O cujo é sempre relativo. Então, se você vira o cujo, você já pode afirmar que a oração é adjetiva. É verdade ou não é? Se você vir o cujo, você já pode afirmar que a oração é adjetiva. Você não terá dúvida. Viu o cujo, você já sabe que é oração adjetiva. Estão me entendendo? Então fica bem mais fácil, galera. Do que o que? Eu posso falar que o que é sempre relativo? Não! Só que eu já apresentei, existem mais ques. Eu já apresentei o que é relativo, o que é conjunção integrante, o que na locução expletiva. Foi ou não foi? Mas o cujo não. Pegou o cujo numa frase em funcionamento, o cujo é pronome relativo. Se ele é relativo sempre, quer dizer que a oração é adjetiva. Ora bolas. É ou não é? Em regra, exerce função sintática de adjunto adnominal. Beleza. Dá ideia de posse. É aspecto semântico. Então, quando eu falo que o cujo é sempre relativo, eu estou falando de um aspecto morfológico, né? Ele é sempre em funcionamento, ele é pronome relativo. Isso é morfologia. Quando eu digo, em regra, é adjunto adnominal, aspecto semântico. Quando ele dá ideia de posse, adjunto adnominal, aspecto sintático. Quando ele dá ideia de posse, aspecto semântico. Ele pode vir precedido de preposição, 5. Agora, os mais importantes aqui que a gente vai usar muito são esses termos aqui, ó. 6, 7, 8. Eu chamo isso aqui
de filtro. De filtro. Olha para mim. O primeiro aspecto do filtro, que muitos aqui já sabem, você pegou uma questão que tem um cujo. Lembre-se, ele não admite posposição de artigo. A letrinha está pequena, vamos passar lá para o slide? Para ficar mais confortável para vocês. 6. Não admite posposição de artigo. Beleza, Elite? 7. Estabelece concordância com o consequente. Sempre o cujo concorda com o consequente. 8. Para usar o cujo tem de existir nome antes e depois do cujo. Gente, esses aspectos 6, 7 e 8 são importantes. Por quê? Olha para mim, se faltar um desses aspectos, você já marca errado. Tem um artigo depois do cujo, já está errado. O cujo não estabeleceu concordância com o consequente, já está errado. Tem de ter nome antes e nome depois. Ou seja, um substantivo antes ou palavra com valor de substantivo depois. Se não tiver, está errado. Beleza? Vamos lá. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos começar com uma bem básica. O é e o é. Quero você aprendendo isso aí. Meus amores, o que eu faço aí? Primeira coisa é passar o filtro. Observe, 6, 7 e 8. Não admite artigo, está sem artigo. Se tivesse escrito cujo Deus, já seria errado. Né? Não aceita posposição de artigo. Estabelece concordância consequente. Deus é masculino. Isso aqui nós vamos chamar esses termos antes de antecedente. Esse Deus é o termo consequente. Então, olha lá. Não admite artigo, estabelece concordância com consequente. Deus é masculino? E singular, cujo também. Tem de ter nome antes e nome depois. Nação é substantivo? Deus é substantivo? Sim. Olha para mim. Você me diz agora, professor lindo, passou pelo filtro, quer dizer que já está certo, eu já marco certo na prova? Não. Podem existir outros erros. Mas, por intermédio do filtro, se você notar que faltou um desses aspectos numa reescritura, que a gente vai estudar reescritura lá no final do curso, faltou um desses aspectos, você já pode marcar o trecho errado. Já pode marcar errado, cara. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos lá juntinho, meus amores. Esse cujo retoma a nação. E a nação vai estabelecer relação de posse com Deus. É sempre assim, o cujo, olha o que eu escrevi aqui, meus amores, está em amarelo. O pronome relativo cujo retoma o antecedente. Que estabelece, ou seja, o antecedente estabelece a relação de posse com o consequente. Por isso que para usar o cujo tem que ter nome antes e depois, porque ele vai retomar um termo e este termo antecedente estabelecerá a relação de posse com o consequente. Então, por isso que para usar o cujo tem que ter um nome antes e um nome depois. Então, a frase vai ficar assim, Vamos reescrever. O Deus. Quem vai estabelecer a relação de posse com Deus? A nação. Vai ficar como? O Deus da nação. Leia a oração para ver se está coerente, por favor. O Deus da nação é o Senhor. Esse da nação é adjunto nominal, que é a função do cujo. Isso não tem caído em prova, você tem que ter entendimento, tá? Não se preocupe com isso, Olha se está coerente a frase, leia comigo. O Deus da nação é o Senhor. Então, o cujo retomou a nação e a nação veio estabelecer relação de posse com o cujo. Professor, eu não entendi de onde veio essa preposição de. Olha pro gato. Gente, eu não falo o celular ou professor. O celular ou professor. Não. Para dar ideia de posse, vem a preposição de, uma preposição nocional aqui. Eu falo o celular do professor. Eu não falo o livro ou aluno, eu falo o livro do aluno. Então, no uso do cujo, estará sempre intrínseca a
preposição de. A preposição de estará sempre intrínseca. Ela sempre aparecerá. Ela não precisa estar escrita em lugar nenhum. Nenhum. Né? Então, este termo retoma este que estabelece a relação de posse com este. Vocês estão me entendendo, gente? Ó, se eu falo assim, tá na gramática do Bechara esse exemplo. Ali vai o homem cuja casa comprei. Olha lá, meus amores. Opa. Vai, né? Comprei. Divida aqui. Passa o filtro. Se tivesse ali vai homem cuja casa, estaria errado. Na hora de falar, a gente acaba usando um artigo. Né? Concorda com o consequente. Cuja feminino, casa feminina, tem nome antes, que é homem, e tem casa depois, nome. Então esse cuja retoma antecedente que estabelece relação com o consequente. É sempre assim. Por isso que é lógico que tem que ter substantivo antes e depois, senão não dá para estabelecer relação anafórica. É ou não é? Senão não dá. Então, meus amores, como é que ficou essa construção? A casa é de quem? Do homem. Essa preposição de, ela precisa dela para dar ideia de posse. Agora monte a frase, por favor. Eu comprei a casa do homem. Esse do homem aqui, ó, que dá a ideia de posse de casa, adjunto nominal. Mas esse negócio dessa função sintática não tem caído. Você tem de entender, olha aqui pro gato, que a construção ficou coerente. Ficou coerente. Eu comprei a casa de quem, Elite? Eu comprei a casa do homem. Né? A casa do homem. Tá coerente? Tá. Então o uso do cujo está consoante a norma culta. Vamos pegar mais uma? Ah, professor, por que eu não te conheci antes, meu bebê? Ó. O presidente do Senado é governista, com cujas ideias concordo. Como eu avisei aqui, ó, não quer dizer, lá em regência a gente vai estudar isso, tá? Ó, o cujo ele pode vir precedido de preposição, mas aí você tem que observar se a preposição está certa, né? Porque a preposição pode estar errada? Pode. Você pode ter um erro de regência, né? Você pode ter um erro de regência. Então, tem de tomar cuidado. Você tem de tomar cuidado. Então, vamos lá, detonar. Então, olha só. Como é que eu faço? Vamos passar o filtro. Você olha para a frase. O cujo não admite posposição de artigo, está sem artigo. Concorda com o consequente. Ideias é feminino e plural, cujas feminino e plural. Tem de ter nome antes e nome depois. Presidente do Senado e depois ideias. É ou não é? Então, esse cujo retoma o presidente do Senado, que vai estabelecer relação de posse com as ideias. Vai ficar as ideias do presidente do Senado. Vai ficar as ideias do presidente do Senado. Só que eu quero que vocês entendam que aqui tem a preposição com. Esta preposição com vai escorregar? Sim. Então a frase ficará assim, ó. Com as ideias do presidente do Senado, concordo. Eu concordo. Quem concorda, concorda com algo. Eu concordo com as ideias do presidente do Senado. Por isso que ficou com cujas, porque quem concorda, concorda com algo. Então, o emprego do cujo vai te ajudar em regência também? Vai. O ajudará em regência, né?
eu concordo com as ideias do presidente do Senado. Estão me entendendo, gente? É isso aí. Eu quero você esperto. Eu quero você arrebentando. Ó, eu concordo com as ideias do presidente do Senado. Quem concorda, concorda com alguma coisa, com cujas. Agora você me pergunta, que oração é esta? Se tem vírgula, é uma adjetiva explicativa, porque o cujo não é sempre relativo. Aqui é uma adjetiva restritiva. Você já sabe isso. Porque se você vira o cujo em funcionamento, já introduz a oração adjetiva, porque o cujo é sempre pronome relativo. Legal, galera? Legal mesmo? Na próxima aula, continuaremos aí a arrebentar com o pronome cujo, depois entraremos no pronome onde. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.